eu tenho uma pessoa Ô, muito Jéssica, essa é próxima. uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Como descobrir aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto? Um procedimento básico é começar a eliminar aquilo que eu não gosto. Tá? Porque as pessoas não eliminam o que não gostam e ficam com trocentas coisas na cabeça. Então é realmente necessário e importante, inclusive, fazer anotações, se for o caso. Né? Porque para alguns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil. Para aqueles que está sendo um pouco mais difícil, a minha sugestão é começar pelo mais fácil. E o que é mais fácil nesse processo? Eliminar aquilo que nós não gostamos. Existem áreas de conhecimento, por exemplo, áreas das ciências exatas, números. Não é para mim. Pois então, aí você começa a eliminar aquilo que você não gosta. Ó, não gosto de lidar com números. E está tudo bem que não gostar de lidar com números. Não é? Então, assim, aí, quando não gosta de lidar com números, vai eliminar contabilidade, vai eliminar estatística, vai eliminar matemática, começa a eliminar. E aí faz outras análises, supondo que não goste de geografia, elimina a geografia. Supondo que não goste de ciências da saúde, elimina ciências da saúde. Supondo que não goste de esportes, elimina o esporte. Supondo que não goste de assuntos relacionados à arte, elimina os assuntos relacionados à arte. Vai eliminando. E no final não vai ficar muita coisa, vai ficar mais fácil. Aí a pessoa começa a analisar aquilo que gosta. E é preciso realmente fazer isso, porque senão a pessoa não vai chegar a lugar algum. Porque vai estar tudo na mente dela. E você imaginar uma vida fazendo algo que você não gosta, é muito triste isso, no final das contas, sim, né? Porque a gente vive buscando felicidade. Mas como que faz para buscar felicidade? Um dos aspectos é a missão de vida. Preciso estar dentro da missão de vida, porque isso vai ajudar a liberar espaço para ser mais feliz. Tá, então dentro disso que tu está colocando, Silvio, tu pede para que quem está assistindo faça uma lista daquilo que não gosta, ou seja, daquilo que não gostaria de exercer profissionalmente. Exatamente, deixe isso claro para a sua mente. Tá. Aí a mente não vai mais pensar nessas coisas. Né? E depois de fazer isso, você tem um campo menor de coisas para escolher dentro daquilo que... Deve continuar fazendo. Exato, tem um campo menor, mas mesmo tendo um campo menor, é muito interessante continuar eliminando. Vai continuando eliminando, não para de eliminar. No final, vai chegar em 1, 2 ou 3 ou 4 coisas. Quando chegou em 2 ou 3 ou 4 coisas, continua eliminando. Tem 4, elimina, fica 3. Elimina, fica 2. Elimina, fica 2. Fica 1. E no final tem uma coisa que escolheu fazer. E dentro daquilo que escolheu fazer, ainda depois pode continuar exercendo o seu poder de escolha, e a gente entra naquilo que nós chamamos de nicho. Vai começar a nichar e subnichar depois. E tem a parte de testes também, né? Exato. Sim, a parte de testes, isso é muito importante. Que é, depois quando a pessoa acha que fez uma escolha, ela deve testar. Ou, às vezes, ela tem dúvida entre 2 caminhos. O que ela deve fazer? Ela deve testar por alguns meses um dos caminhos, esquecendo o outro. Esquece um, deixa de lado, não trata aquele, e por 3 meses, ou 4 meses, ou até 6 meses, deve testar um desses caminhos, uma dessas escolhas. E deve dizer, eu estou testando a minha missão de vida. E deve dizer literalmente. Por quê? Porque talvez não seja aquele o caminho, talvez seja o outro, então ela muda depois. É importante a gente colocar aqui, para ficar bem claro para quem está assistindo a gente, Silvio, que o ponto de vista que você traz aqui sobre missão de vida, o que você tem trabalhado, se dedicado a ensinar as pessoas, é com relação à profissão. Exato, porque outras missões têm outro sobrenome. Nós estamos aqui falando de missão, mas não é qualquer missão, é missão de vida. Aí eu preciso estar na vida. Para estar na vida, eu preciso de uma coisa chamada dinheiro. O dinheiro vai comprar comida para mim, para eu estar na vida, vai comprar roupa para eu estar na vida, vai comprar a casa para eu estar na vida, enfim. Então, missão de vida está relacionado com isso. Aí tem outros tipos de missão com outros sobrenomes. Por exemplo, missão espiritual, missão familiar, missão social. Cada um tem um sobrenome diferente. Né? Então, se alguém quiser também chamar missão de vida como missão profissional, também pode. Mas a missão de vida
nesse caso, ela é mais profunda, porque ela tem uma conexão muito forte com a vida, porque, de fato, ela é a responsável pela vida. Ele é mais importante, inclusive, do que a missão familiar. Porque não é possível manter uma família sem a missão de vida. Como é que eu vou manter a minha família, sem uma profissão, na verdade. Pode até sem ter a missão de vida, mas sem ter a profissão, sem ter um trabalho, sem ter uma atividade profissional. Então é por isso que missão de vida está conectado à atividade profissional. E outra coisa importante é que muitas pessoas acreditam que ela nasceu, ou que ela vai encontrar a sua missão de vida, ou que Deus vai dar de presente para ela. Ela não sabe que ela é livre para escolher a sua missão de vida. Para escolher o aí que tem uma armadilha. Sim. Como ela não sabe que ela é livre para escolher a sua missão de vida, ela pode ficar esperando a vida inteira Deus trazer a missão de vida de presente para ela. Cara, isso não vai acontecer jamais, porque a liberdade dela impede que o universo dela isso de presente. Ela mesma que vai ter que construir. É porque daí você, na verdade, você quebra uma regra, né? Porque livre-arbítrio é livre. Livre é livre. Livre é livre, exatamente. Livre para poder escolher, porque assim, se a missão de vida é imposta, então eu perco a liberdade, não há mais livre-arbítrio, então não faz sentido nenhum. Eu posso dar um exemplo? Eu escolhi a comunicação... Fernando, tu libera o chat pra gente? É porque eu não consigo ver daqui, onde que tá. Ah, tem que atualizar? Então vamos ver, acho que agora eu consigo aqui, vamos ver se eu dou conta. Para você que está em casa, você mandar perguntas para a gente, enfim, agora vamos ver aqui. Manda boa noite, manda olá, de onde que você está assistindo o podcast, está aqui em Braço Norte, está em outra cidade, como é que está chegando aí o áudio para você? Tá legal agora, tá bacana? Então, manda aqui no chat, manda sua pergunta sobre a sua missão de vida. Você já parou para pensar sobre isso? Você já se questionou, afinal de contas, como que você vai utilizar o tempo que você tem aqui nessa realidade, aqui nessa dimensão, para contribuir, obviamente, com você, com a sua família, mas também com o mundo ao entorno de você? Manda aqui no chat que eu vou separando algumas perguntas para a gente fazer pro Silvio aqui, tá? Do ponto que eu estava colocando, Silvio, eu escolhi a comunicação, hoje ela faz parte da minha missão de vida, né? A comunicação, ela é o grande guarda-chuva da minha missão, e embaixo, dentro desse guarda-chuva, eu tenho as submissões, como terapeuta, como palestrante, enfim. Só que muita gente acredita que pela habilidade que eu tenho de me comunicar, eu nasci com essa missão pronta. Pois é. Né? Então foi o dom que Deus me deu. A Jéssica fala desse jeito porque tem o dom. Tá, mas aí... Quanto suor tem por trás, Jéssica? Aí eu penso assim, tá, daí Deus deu o dom pra mim e não deu pro fulano de tal? Não deu pro ciclano? Aí, como é que isso pode, né? Então, eu me apaixonei pela comunicação na infância e começo a treinar na infância. Então, se eu for pegar desde quando eu começo como uma brincadeira, que já era um treino para comunicação, eu tenho mais tempo de vida treinando a comunicação do que sem ela. Porque eu comecei com 9, 10 anos de idade, agora eu estou com 32. Né? Então já tem uma estradinha dentro disso. Porque eu percebo que algumas pessoas acreditam que não tem dom nenhum e que Deus deu o dom para algumas pessoas, para alguns poucos especiais escolhidos, para fazer uma coisa muito grande aqui na face da Terra, e os outros não. Pois é, nesse sentido, inclusive, Jéssica, tem outra coisa extremamente importante, tá? A primeira missão é para conosco mesmo. Então, as pessoas realmente, às vezes, querem se conectar a uma grandiosidade. Eu tenho uma missão para com a humanidade. Bom, essa missão começa conosco. Então, assim, eu preciso primeiro agir comigo, no sentido de que eu preciso me preparar para a missão. Ou seja, a primeira missão é eu olhar para mim e buscar aquilo que eu preciso para estar preparado para a missão de vida, né? Então, isso é muito importante. Aí as pessoas pensam e começam a imaginar que a missão de vida delas está conectada com a humanidade. Sim, no segundo momento. Em algum nível, sim, né? Num segundo momento, mas não num primeiro momento. No primeiro momento, a missão da pessoa é para com ela mesma. Ela precisa se preparar. Eu gosto de dar um exemplo bem prático nesse sentido. Supondo que alguém da sua família precise de R$100 e vem e pede R$100 para você.
como é que você vai dar R$100 se você não tiver R$100? Ou seja, você precisa ter os R$100 para dar. Então, a pessoa que está desenvolvendo uma missão de vida, ela primeiro precisa ter o que dar para o mundo. Mas para ter o que dar para o mundo, ela precisou ter que absorver para ela mesma. Porque como é que ela vai dar o que ela não tem? Esses R$100 ela precisa ter para dar. Então, assim, para que ela se prepare para a missão de vida e dar ao mundo, ela primeiro vai ter que trazer para si mesma. Como é que você vai transbordar de algo que te falta, né? Que te falta, exatamente. Então, a primeira missão é para conosco. Então, precisamos nos preparar para a missão de vida, estarmos preparados. Esse é uma questão extremamente importante. E agora nós vamos entrar num ponto que eu acho que é bem legal. Na verdade, tem um outro que a gente não vai poder deixar de falar depois, que é chegar no dinheiro. Quer chegar aqui, ó, na bufunfa, no faz-me rir. E a gente que trabalha com terapia, isso aí tem uma barreira maior ainda, né? Inclusive, Jéssica, é interessante destacar que nós vivemos numa cultura cristã católica, tá? E a cultura cristã propriamente dita, ela não tem nenhuma restrição nesse sentido, mas a cultura cristã católica tem, tá? Há um estudo realizado por um economista alemão que ele quis saber, ele teve a curiosidade de descobrir por que existem países ricos e países pobres, e ele queria saber o que havia em comum entre os países ricos e o que havia em comum entre os países pobres. E a descoberta dele foi muito interessante. Esse estudo já é dos anos 80. Ele descobriu que os países pobres do mundo são todos de cultura católica, e os países ricos, isso de cultura europeia, bem entendido, né? São países de cultura protestante. Então, os países de culturas protestantes não tem um país pobre em toda a Terra. E os países de cultura católica, na América, são todos pobres. E na Europa, nós tivemos Portugal, que hoje já não é mais um país pobre, mas entre os europeus está num nível mais reduzido de produção de riquezas. E é um país católico. Aí nós temos a Espanha, que também não era um país desenvolvido até a década de 80, 90. E a Itália sempre foi um pouco mais desenvolvido, nesse sentido que é uma exceção, né? Mas os demais países realmente é uma regra, sabe? Você tem mais de 20 países católicos no mundo que são pobres. Infelizmente, é assim, é culpa do catolicismo? Não vamos culpar o catolicismo por isso, né? Não se trata disso. Mas se trata de uma interpretação dentro do catolicismo que conduziu para essa questão de medo do dinheiro, e uma conexão com a pobreza. Isso é extremamente importante. Está relacionado com aquela expressão, é mais fácil um rico passar por um camelo... Como é que é? Mais fácil um rico... É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha, passar por um buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Sabe que eu fui atrás de desmistificar isso aí para mim, tá? Isso aí é extremamente poderoso, porque era dito com muita frequência. Eu mesmo ouvi quando eu era garoto, quando eu acompanhava a minha mãe à igreja, sabe? Isso aí era dito com muita frequência. Por quê? Era um estímulo para que as pessoas se desprendessem do dinheiro e doassem dinheiro naquele momento que estavam, né, presenciando um evento ecumênico ali. E a descontextualização dessa frase também. E a descontextualização. Porque agulha, buraco de agulha, era um tipo de subporta que existia nos muros, e se o camelo chegasse atrasado, depois das 6, o portão da frente estava fechado e ele tinha que entrar por esse portão menor. E tem mais uma interpretação, que parece que corda era camelo, ou seja, era um sinônimo de corda em hebraico antigo, o nome era camelo. Às vezes as palavras, você tem duas palavras, ou até a mesma palavra para significados diferentes. Tá. Né? Como em inglês, muro e parede, é a mesma palavra. Né? Wall. Então... O ponto que eu quero chegar, Silvio, com você, questão do dinheiro, é um assunto que eu venho trabalhando muito na minha vida pessoal, na minha mente, porque existiam camadas e camadas aqui sobre honraria à pobreza, né? E, inclusive, a última que eu descobri, assim, foi um soco e ajudou muita gente, que foi num estudo que a gente estava sobre a missão de vida. A gente tem um grupo que a gente só faz isso, estuda a missão de vida, que é onde eu me dei conta da crença que se eu tiver, vai faltar para alguém. Pois é. Se eu tiver para mim, tudo que eu quero, tudo que eu acredito que eu mereço, que eu posso conquistar aqui nessa realidade,
Só que eu só peguei isso depois de anos de terapia, de expansão de consciência, que eu me dei conta dessa crença que se eu tivesse para mim ia faltar para alguém. E aí você tem trabalhado 4 pilares no processo da construção da missão de vida. Exato. Sentir, ser, fazer e ter. Isso. E aí parece que ganhar dinheiro e ser bem-sucedido é fazendo o que você gosta, oferecendo isso como missão para a sua comunidade, enfim, para a sua família, parece errado. Exatamente. Então, por quê? Porque a pessoa está muito conectada com aquilo que está muito conectado com o seu coração, e aí vão surgir sistemas de sabotagem para mantê-la sem desenvolver-se. Né? Então, pode haver um sistema de sabotagem. Se esse sistema de sabotagem está operando, quando ela está ganhando salário, ela está conectada com um sistema que ela consegue perceber, porque não depende dela, depende de um patrão. Então, não tem a dependência dela. E aí isso não atrapalha muito. Só que, ao mesmo tempo, atrapalha no crescimento, porque a pessoa que depende de um salário, ela está restrita àquele salário. Né? E já a pessoa que trabalha por conta própria, ela não tem esses limites, ela pode crescer nesse aspecto. Então, pode haver aí um sistema de autossabotagem que não permita que ela cresça. Se você não sente que não é direito cumprir a missão e ganhar dinheiro por isso. Exatamente. Aí cria um sistema de autossabotagem. Cria um sistema de autossabotagem. Não importa o que quer que esteja fazendo, vai desenvolver um sistema de autossabotagem, se essa crença fizer parte do subconsciente dela. Porque assim, eu percebo que você tem batido muito nesse ponto quando a gente está com um grupo de estudo de missão de vida, de chegar nessa parte do ter, né, de trabalhem e desejem ter o dinheiro desse seu fazer. E teve um rapaz dentro do nosso estudo, que ele comentou uma coisa muito legal. Ele disse assim: Jéssica, eu estava fazendo o caminho contrário e não ia dar certo nunca. Então, dentro desses grupos de estudos de missão de vida, a gente trabalha o sentir, o ser, o fazer e o ter. E ele disse: Jéssica, eu queria ter para daí fazer, para daí ser alguma coisa, para me sentir de alguma forma. Né? Então eu percebo que você tem batido bastante nessa parte do dinheiro dentro da missão de vida. Sim, porque a questão do sentir, a pessoa espera sentir depois no sentido de sentir alegria e felicidade, mas esse sentir é no sentido de sentir o coração e a paixão daquilo que quer fazer. E quando nós estamos sentindo o coração e a paixão daquilo que nós queremos fazer, a gente já começa a vislumbrar a alegria e a felicidade daquilo que nós seremos quando estivermos fazendo. Então, esse sentir é sentir o coração para escolher a nossa missão de vida. É sentir com o objetivo de escolher. Né? E você também vai mais leve, você vai gostando do que você vai fazendo. Essa né? é a ideia, você vai gostando, exatamente. Né? Porque até um ponto da nossa educação, no nível mundial mesmo, a gente era educado pelo dinheiro. E essa nova geração está trazendo um novo contexto que é: ganhe dinheiro fazendo o que você gosta de fazer, transforme o que você gosta de fazer numa profissão. Por quê? Porque nós temos mercado, abriu um monte de coisa que antes não... Enfim. Ô, Jéssica, um outro aspecto importante é que até a geração dos nossos pais ou avós, não havia muitas profissões. Né? Havia o trabalho na agricultura, que a profissão era uma só, era ser agricultor. Né? O Brasil, até a década de 60, de 1960, basicamente eram todos agricultores. As primeiras fábricas que começaram a chegar no Brasil foi na década de 60. A Volkswagen foi uma das primeiras, talvez tenha sido a primeira, Ford, e fábricas europeias e americanas que chegaram. Antes disso, o Brasil era eminentemente um país agrícola. Não havia fábricas por aqui. Ou seja, a profissão era única só, era só trabalhar de sol a sol na agricultura. Então, se a gente for pensar nisso, fazem 50 anos, 60 anos que isso aconteceu. Então, as gerações seguintes que foram surgindo a partir de então, elas estão se educando ainda nesse processo de buscar a profissão. E, sobretudo, agora, com a chegada dos computadores, dos celulares, da eletrônica, da internet, nós temos um número infinito quase de novas profissões
que pessoas estão criando, inclusive. Antigamente era preciso ir para a faculdade para você desenvolver uma profissão nobre. Hoje não é necessariamente dessa forma. Alguns cursos vão desaparecer, como o curso de marketing na universidade vai morrer, como o curso de administração na universidade vai morrer, porque são muito atrasados, eles são muito lentos, né? Outros que vão permanecer eternamente, que é o curso de medicina, os cursos que lidam com questões extremamente profundas, importantes, engenharia, matemática, esses vão permanecer. Mas, nesse aspecto, a gente pode ver que realmente temos uma inundação de novas profissões, que não havia no passado. Sim. Então, hoje, nós temos muita chance para pessoas. E essa percepção também tem relação... Por que as pessoas não têm a percepção da missão de vida? Por que elas não se dão conta disso? É porque está fazendo parte de um processo. E nós queremos ser arautos dessa informação, desse acordar das pessoas. Queremos acordá-las para isso. Ou despertar. Ou despertar. Porque a gente não chegou a entrar nesse assunto no nosso último episódio, da outra vez que você esteve aqui, mas prometemos que iríamos entrar nesse assunto, que é, no teu ponto de vista, o que é despertar? Porque, assim, tá na moda, né? Inclusive, vocês que estão aqui assistindo esse canal, a gente ouve, mas está uma enxurrada para quem acompanha esse tipo de conteúdo de expansão de consciência, obviamente, mas está uma enxurrada do despertar, venha para o despertar, vamos despertar, não sei o quê, despertar da nova consciência, mas, não afinal de contas... para quê? Afinal de contas, o que é despertar? É despertar para o quê? Aí fala assim, despertar para o autodesenvolvimento, ok? Despertar para o autodesenvolvimento, mas esse autodesenvolvimento precisa de uma direção. Eu preciso me desenvolver, ok, mas eu tenho que desenvolver, ou tem como desenvolver para tudo que existe para na tudo? Terra? Não dá. Então eu preciso me desenvolver numa determinada direção, na direção da missão de vida. Portanto, o despertar está profundamente ligado com a missão de vida. Se eu despertei e ainda não tenho uma missão de vida, na verdade eu ainda não despertei necessariamente. Eu despertei para a possibilidade pensar e para refletir sobre a missão de vida. Então, é válido? Claro que é. É o primeiro passo? Sim, é o primeiro passo. Mas despertar de verdade é quando eu já estou trabalhando e buscando a minha missão de vida conscientemente. Porque daí eu posso escolher. Daí eu posso escolher. Porque se eu não puder escolher, como que eu estou desperto? Sim. Não faz sentido. Se eu tô preso numa coisa que eu não gosto, não faz sentido para mim, eu passo a maior parte do meu tempo, como que isso é ser desperto, né? Não tem despertar aí. Não tem despertar. A pessoa está dormindo ainda. Ela está querendo acreditar que despertou. E alguém disse para ela que então aí ela tornou-se parte daquele grupo. Eu despertei. Não, ela está dormindo e não sabe, ou seja, ainda está sonhando. E tudo bem que sonhar não é ruim, mas ela pode acordar e sonhar acordada. A ideia de missão de vida é isso. Um sonho dentro de outro sonho. Exatamente. É um sonho dentro de outro sonho. Isso é importante, estar desmistificando bastante a gente. É claro, são pontos de vista, né? Talvez você enxergue essa questão do despertar de outra forma, mas aí também vai ter que argumentar, e a gente está aberto aí a sua argumentação. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está